Convido para você, nesse instante, com atenção, abrir as Escrituras e mesmo assentado, acompanhar a leitura que farei no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Eu vou ler do verso 41 ao verso 44. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vendo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Hoje é o dia da mulher presbiteriana. Muitos textos costumamos ler quando comemoramos esse dia e mencionamos a importância do trabalho feminino. Inclusive, em nosso boletim, colocamos adaptado o editorial sobre a mulher presbiteriana, um exemplo de mulher. E pontuamos ali alguns exemplos de mulheres no Velho e no Novo Testamento. E a gente poderia ter aqui uma lista sem fim de mulheres que fizeram diferença, que de fato marcaram a sua época. E o capítulo 31 do livro de Provérbios, que foi lido no início da escola dominical, nos fala da mulher virtuosa, que talvez seja o exemplo daquela mulher que vive debaixo da graça de Deus. Contudo, eu quero pensar nesta manhã, nesse texto, sobre uma anônima. O texto não cita o seu nome, o texto não diz quem ela é, apenas essa mulher é identificada aqui como uma viúva, e além de viúva, pobre. E o destaque que Marcos dá, bem como o evangelista Lucas, no texto correlato, lá no capítulo 21 do seu evangelho, nos versos 1 a 4, também menciona a atitude desta mulher, nos ensinam algumas posturas que, como crentes, nós devemos ter e devemos viver quando nos apresentamos ao Senhor. Não apenas no momento do ofertório, mas com a oferta da própria vida. Já tive a oportunidade de falar nesse texto algumas ocasiões distintas, e me recordo que, inclusive, até aqui na Igreja Moriá, já ministramos esta palavra. Mas eu estou aqui me lembrando do que eu disse outro dia, e que está registrado lá no capítulo 9 de Romanos, quando os ouvintes do apóstolo Paulo pediam para que ele repetisse as coisas. E eu até disse aqui na semana passada que se a gente ficar repetindo as mensagens e os estudos, vem logo aquela colocação: o pastor não está estudando mais, né? O pastor não tem mais o que dizer, o pastor não sabe mais falar, por isso que ele só repete as mesmas coisas. Mas se a gente for ler a Bíblia com a cuidade, nós vamos ver que a Bíblia é uma constante repetição.
Inclusive o Evangelho de João, Jesus sempre que vai ensinar uma verdade, diz: em verdade vos digo, e repete tudo de novo. O apóstolo Paulo vai e vem, ele está repetindo assuntos. E há necessidade de repetição, porque nós somos frágeis em nossa capacidade de memória. E até quem toma memorex se esquece. Só para fazer um testezinho. Qual o texto da mensagem do domingo de manhã passado, dia 2 de fevereiro? Alguém lembra qual o texto que nós trouxemos a mensagem no culto matinal? Não tem 7 dias, gente. Não vou nem perguntar do domingo à noite. Domingo de manhã foi o Salmo 1. Quem é o homem feliz? Acertou. Quem é o homem feliz? É aquele que sabe o que deve evitar. É aquele que sabe o que deve fazer. E é aquele que faz tudo bem sucedido. Lembra? A mensagem foi essa, domingo de manhã. Não está aqui anotado não, viu? Mas está lembrando. E à noite? Já que teve um que lembrou. Qual foi o texto? Muito bem, Dona Araceli. Está anotado. Ah, ela foi na pescaria. Mas em regra as pessoas não se lembram. Eu tenho quase certeza que aquilo que vou falar hoje aqui, embora nós vamos tomar uma direção um pouco diferente, você não se lembra mais quando nós aqui falamos. E eu quero falar justamente hoje do exemplo desta mulher como um ofertante que agrada a Deus. Eu quero pensar no Dia da Mulher Presbiteriana, não somente tomando exemplo para as mulheres, mas tomando este exemplo desta viúva pobre para nós. Como tem sido a oferta da minha vida? A que de fato eu tenho me dedicado? Como eu tenho me dedicado? A Deus. O texto de Marcos é bem lacônico, bem objetivo. Diz que o Senhor Jesus estava no templo, sentado, observando o povo que estava indo depositar no gasofilácio o dinheiro. E para vocês entenderem, o gasofilácio era um cofre que no templo, basicamente na longitude da nave do templo, provavelmente numa parte de alcance, existiam entradas como que de cofres. Eu conheço uma igreja aqui em Salvador que é assim, a Igreja Batista Sião, lá na praça do Campo Grande. O ofertório é uma abertura que tem aqui embaixo desta base aí, onde os crentes vêm e colocam ali. O nosso gasofilácio, que a gente chama, na realidade não é um gasofilácio, é uma urna. Porque o gasofilácio eram cofres expostos na longitude da nave, com um número equivalente às letras do alfabeto hebraico. E em cada cofre daquele havia uma inscrição com uma letra do alfabeto hebraico que distinguia para que fim aquela oferta era dada. Aí uns depositavam para a manutenção do culto, outros depositavam para os sacrifícios do templo, outro depositava para a compra de incensos, outro depositava para a madeira ou qualquer outro objeto que fazia parte da manutenção do templo, outro depositava para os tributos, outro depositava para os sacerdotes, e alguns estudiosos chegam a dizer
que a maioria dos sacerdotes moravam no gasofilácio, porque era o nome dado também às moradas daqueles que viviam no templo. E os recursos eram assim depositados. Jesus um dia senta-se e começa a observar, naquela cerimônia do ofertório, todos os que estavam indo depositar. Por certo, cada um trouxe quantia equivalente, possivelmente, àquele cofre correspondente a determinado aspecto para o qual ele estava contribuindo, de forma que a oferta caía específica para determinado fim. E ele observa que pessoas, homens, depositavam, porque eram os homens mais comuns que iam ao templo, grandes quantias. E de repente aparece uma mulher pobre, uma viúva, que com uma pequena moeda, correspondente a um quadrante, deposita ali no gasofilácio a sua ofertinha. E eu estava pesquisando, um quadrante desta pequena moeda de cobre correspondia a 168 avos de um denário. Um denário era correspondente a um dia comum de trabalho. Eu não sei quanto é a diária aqui no Brasil de um trabalhador, mas divide aí o salário mínimo, 724, já aumentou, né? Que beleza. 724, divide por 30. Quem tem a cabeça aí já vai encontrar aí, vai dar quanto por dia? 28, aproximadamente R$ 28, não é isso? 26, não chega a 28. Agora você pega R$ 26 e divide por 164. Não vai dar nem 0,3 de um centavo. Faz os cálculos aí, porque você é bom de matemática, eu não estou com calculadora, tentei fazer aqui, mas eu não sei mexer nessas tecnologias aqui, não. Você imagina a contribuição daquela viúva? Menos de 0,3 de um centavo. E foi justamente esta moedinha, um quadrante, um asse, correspondente a um quadrante da moeda de um denário, que era mais um quadrante ainda correspondente a 164 avos. Foi o que a mulher depositou, e grandes quantias também foram depositadas. E Jesus, vendo aquilo, chama os seus discípulos. Não chamou a todos que lá estavam. O versículo 43 diz: chama os seus discípulos e diz a eles: olha, em verdade vos digo, ou seja, a verdadeira lição que eu quero dar para vocês hoje é que muitos vieram depositar aqui no gasofilácio. Aliás, todos fizeram as suas ofertas com grandes quantias. Mas esta mulher deu tudo o que ela possuía. Agora você imagina, além de ser menos do que 0,3 de um centavo, era tudo o que ela possuía. Ela depositou ali. Isso chamou a atenção de Jesus. E o versículo 44 diz que da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que lição preciosa para nós nesta manhã, queridos, no exemplo desta mulher, no dia da mulher presbiteriana. Aprender nesta manhã o que e como estamos doando. Estamos doando apenas parte do que temos ou tudo o que temos? Estamos doando simplesmente porque é uma contribuição que eu devo fazer, e aqui eu não estou falando de doação, recurso, estou falando de doação
integral de vida, apenas aquilo que para um fim específico me cabe, ou eu estou doando com o coração? Qual tem sido a oferta da minha vida? Com que eu tenho me preocupado em relação ao reino de Deus, em relação ao santuário, em relação às coisas de Deus? Como eu tenho agido? E se você for sincero, for honesto, nós nos preocupamos muito com as coisas que são daqui. Nós, inclusive, investimos não apenas recursos, mas investimos talentos, investimos dons, investimos a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa energia, a nossa vida e muito do nosso tempo a coisas que não resultarão em nada para a nossa vida. E eu não estou aqui dizendo que nós não podemos agir de uma maneira social, sermos mais próximos de outras atividades, não é isso, como eu disse domingo, não há nenhum pecado nisso. Mas eu quero saber como temos trabalhado a nossa relação daquilo que eu estou doando, que eu estou dando, que eu estou entregando ao Senhor. Jesus não está condenando aqui as riquezas. Não havia nada de errado com aqueles homens que depositavam grandes quantias. Elas eram necessárias para a manutenção, inclusive, de cada especificidade do templo. Tanto é que o gasofilácio tinha lá, correspondente às letras do alfabeto hebraico, suas 23 letras, 23 cofres. O problema, Jesus não está de forma alguma vendo na riqueza, mas sim na forma, na entrega, como tem sido feito. E queridos, esta é a pergunta que fica para nós nesta manhã. O que fazemos com a oferta valiosa da nossa vida para o Senhor? Porque Jesus chama os discípulos, não chama qualquer um, não. É para quem é de Deus, para quem segue o Senhor, que a lição foi ministrada. Algumas lições para que a gente entenda que devemos ser mais desprendidos, mais devotados, mais dedicados ao Senhor. Versículo 41. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. A palavra que aparece aí no versículo 41 para observar é interessante porque traz um entendimento mais claro do que significa o que Marcos está falando. Diz o texto aí que Jesus estava ali examinando. Não era uma simples observação. A palavra que aparece aqui é para exame. É para uma avaliação. É como se os olhos de Jesus estivessem postos, não no que estava sendo depositado, mas no que o coração do ofertante estava fazendo. É uma avaliação que diz respeito ao discernimento, ao compreender mentalmente. Jesus estava olhando e a sua mente trabalhou e enxergou como Deus que era, como cada um estava fazendo. Então, quando diz o texto aí que Jesus observava, a lição para nós, entenda, o Senhor observa como estamos fazendo e como estamos vivendo para Ele. Não adianta sermos apenas membros, participarmos apenas dos ritos, sermos apenas participantes de qualquer ordem do culto. O Senhor examina o nosso interior, como nós estamos indo a Ele. E o que eu tenho feito da minha vida para o Senhor? Deus, em Jesus, observa, Ele está avaliando internamente, discernindo mentalmente a vida de cada um. Segunda lição, nesta manhã, o texto nos ajuda aí no versículo 41, comparado com o versículo 44.
Enquanto uns depositaram grandes quantias, a mulher depositou toda a quantia. E essa quantia não era muito, mas era tudo que ela possuía. E já apresentamos o cálculo para vocês. Qual é a lição que a gente tira disto, na comparação desses dois versículos? Que não é o quanto nós doamos, mas sim como nós fazemos a nossa doação. Isso significa qual é a nossa motivação, qual o propósito daquilo que eu estou fazendo no reino de Deus, o que me motiva a realizar alguma coisa no reino de Deus, qual o intento do meu coração, como está a minha atitude no que Deus me deu, nos meus dons, nos meus talentos, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha força, na minha energia, inclusive nos meus recursos. Como estou fazendo isso? É um exemplo muito belo desta mulher. Ela deu tudo o que possuía. E eu quero dizer aqui para vocês o que eu disse ontem lá em nossa congregação, quando ministramos no Salmo 37. O presbítero Álvaro e a Araceli estavam lá ontem. E eu disse, olha, não tem nada a ver com o Sebrae, que diz pequenas empresas, grandes negócios. Mas eu disse, ó, pequenos começos, grandes resultados. O pouco que nós damos de nós a Deus, se for com a motivação correta, com a atitude correta, com o propósito correto, com o intento correto, vale mais do que qualquer outra coisa que porventura nós viemos a dar em grandeza, mas para desencargo de nossa consciência. É preciso oferecer a Deus o tudo, a integralidade do nosso ser, tudo que é do meu talento, tudo que é que são dos meus dons, tudo que é da minha energia, tudo que é da minha capacidade, tudo que é da minha inteligência, primeiro para o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a gente se esquece disso. Quero pensar com o irmão, com a irmã, esta ideia, porque, meu querido, minha querida, nós somos muito, mas muito tendentes a oferecer a sobra. Me lembro de Davi, que foi no embate com Golias. Botaram-lhe a armadura de um guerreiro, ele não conseguiu nem se movimentar, de tão pesada que era. E de repente ele se desvencilha daquela armadura, de todo aquele aparato bélico de combate, e diz, o que eu sei fazer é usar a funda. O que melhor eu faço, e ele era de uma das tribos, onde os homens acertavam com a funda um fio de cabelo. Imagine que gente boa de pontaria era essa. E Davi, quando viu aquele homem afrontando o exército de Israel, quando viu aquele homem intimidando ao povo de Deus, constrangendo aquele povo, constrangendo aquele povo, fazendo ameaças durante 40 dias consecutivos, dia e noite sem parar. Imagine a estrutura psíquica e emocional do povo, agastado. Davi disse, eu vou derrubar este grandalhão, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou 5 pedrinhas no rio, no ribeiro, botou na sua funda. Quando chegou diante dele, quando olhou aquele testão de cearense, de paraibano, de norte rio-grandense, não posso errar. E só uma pedrinha foi suficiente. Derrubou Golias. Pequenas coisas, quando colocadas com motivação correta, nas mãos de Deus, fazem a diferença. 5 pães e os 2 peixes alimentou uma multidão de homens. A mulher ouviu de Jesus que não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Mas a mulher disse: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Vai, mulher, a tua fé salvou a tua filha, encontra-se livre do mal. Não é a quantidade que faz a diferença. Não é fazer muita coisa para dizer que está fazendo. Dê tudo que você tem. Se a sua energia, dê ela. Se é seu talento, dê ele. Se é a sua criatividade, dê ela. Se é seu empenho, dê ele. Até porque tem gente que não tem saúde suficiente para dar tudo. E você que é jovem, doe hoje. Não espere a velhice chegar, como diz o sábio em Eclesiastes 12. Quando vierem os dias nos quais você não vai ter mais contentamento, não vai ter mais energia, quando os teus moedores caírem, não vai adiantar mais nada. Para quê? É hoje, é agora. Oferte tudo ao Senhor, sem reservas. E por fim, o texto nos ensina uma terceira e principal verdade. Quando doamos tudo o que temos, nós seremos agraciados pelo Senhor, contemplados por Deus. O texto nos diz que foi esta mulher que chamou a atenção de Jesus. E ela que ficou registrada para a história, mesmo sem nome, mas a sua atitude correspondeu ao benefício que Deus havia dado para ela. Olha o que nos diz o texto aí: porque todos eles ofertaram, versículo 44, dos que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A palavra que aparece aí para sustento é a palavra para a vida. Deu tudo que era para ela, o que lhe manteria viva. A sua biologia, o seu bios, seria sustentado por aqueles míseros quadrantes de um denário correspondente a 1,64 avos daquele valor. Para ela era tudo, a sua vida dependia daquilo, sua existência dependia daquilo, aquilo que ela precisava para viver estava ali, mas ela doou. E o resultado foi que Jesus contemplou, porque quando diz deu tudo que possuía do seu sustento, a palavra que aparece aí significa que ela recebeu sobretudo a graça de Deus. Meu querido e minha querida, tem muita gente gastando tempo, gastando energia, gastando dinheiro, gastando com coisas que não satisfazem a sua existência, com prazeres que não são duradouros. Há muita gente investindo no que não terá retorno. É bom dar tudo para o Senhor, porque o retorno será grandioso. Teremos vida e vida em abundância. Quero concluir dizendo para vocês, aos olhos humanos, na perspectiva humana, possivelmente o que essa mulher fez foi insignificante. Ninguém daqueles grandes ofertantes diria qualquer coisa. Talvez até deva ter criticado. Como é que pode? Eu acho que a moedinha era tão leve que não fez nem barulho quando caiu lá embaixo. Deve ter descido assim, planando. Enquanto eu acho que a moeda papel não surgiu naquela época. Naquela época era moeda mesmo, moeda de metal, ouro, prata, bronze, latão. Enquanto os outros eu acho que faziam assim, ó. E o tilintar devia ser grande. Imagina aí. Grandes quantias, imagine. Eu fui abrir o cofre de Maria Alice, que só entra moeda de R$1. Deu R$178. Ó. E foi trabalhoso para contar. Quando eu fui trocar aqui na padaria, ainda faltou R$2, porque eu contei a mais. Separando. Aí recebi 176 só. Da poupança dela. Faz barulho, moeda. Agora você imagina grandes quantias. Aí vem essa que deposita esse quadrantezinho. Não
faz barulho nenhum. Mas quem chamou a atenção de Jesus? Justamente ela. Aos olhos humanos, o pouco não vale nada. Mas aos olhos de Deus, vale muito quando é com o coração. Na ótica de Deus, a conformidade daquilo que ofertamos está como fazemos e não no quanto. Que Deus nos abençoe e que possamos tomar o exemplo dessa mulher e oferecermos ao Senhor. O que você tem de melhor? Qual é o teu tudo? Oferece a Deus. Eu não me vejo advogando, viu, Tiago, Luciana? Embora possa. O meu tudo oferecido deve ser aqui. No dia que eu não puder fazer isso, aí eu vou advogar. Pode ter certeza disso. Mas enquanto Deus me der esta paixão pela obra dele, pela palavra, pelo evangelho, que eu posso oferecer ele de melhor é isso. E não é bom ainda, porque falho muito. Talvez tenha outras coisinhas que eu possa oferecer também para ele. E você tem o quê? Qual a tua oferta? Fica de pé. Vamos encerrar nesta manhã cantando Mais Perto da Cruz. 222. Observou o que você cantou? Espera aí, Diraldo. Segunda estrofe, olha só que seriedade. Lê aí.
Qual a frase que está relacionada com o que você ouviu nesta manhã? Você, constrangido pelo amor de Deus, está seguindo a Ele. Faça isso sem reservas, com muita alegria, com júbilo. Vamos cantar só a segunda estrofe. E de sempre eu me decidi, constrangido Deus, queremos assim fazer, ajuda-nos, Senhor. Desejar estar mais perto de Ti, desejar com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais disposição, com mais interesse, fazer a Tua vontade e cumpri-la. Ó Deus, que nossa oferta seja sem reservas. Todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos, seja oferecido ao Senhor, mesmo vivendo neste mundo, com tantas chamadas, que dividem nossos interesses, nossos pensamentos, nossas vontades. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar de tudo que o Senhor tem nos dado, para te entregar com dedicação integral. Ó Deus, que não nos esqueçamos de que o Senhor olha para o interior, o Senhor vê sem sombras, sem manchas, nossas motivações, nossas intenções. O Senhor está muito mais preocupado com o como do que com o quanto. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos o melhor para Ti. Nesses dias onde o tempo e a demanda da sociedade é tão grande, nos impondo valores transitórios, passageiros, etéreos. Ó Deus, permita que venhamos ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos, para a glória do Teu nome. E onde estivermos, em nossos afazeres, em nossa lide, em nosso trabalho, ali ofereçamos tudo ao Senhor também. É a nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém. E que agora, amados do Senhor, a graça rica, multiforme, maravilhosa, superabundante de Jesus, o amor grandioso, eterno de Deus, que com benignidade nos atrai a Ele, e toda manifestação de prodígio, de poder, de conforto, de consolo, de orientação do Espírito Santo, repouse sobre vós, aqui reunidos nesta manhã, sobre toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.